Pessoal, continuando então aqui na nossa, né, aplicação aqui, que é a automação aqui no transportador de grãos. Vamos para a parte 2, onde na parte um conhecemos todo o funcionamento, tal, e agora vamos partir para o mapeamento das entradas e saídas, ok? E aí, em seguida partir para a programação. Bom, aqui analisando o nosso projeto, né? Agora nós temos que fazer uma relação de entradas e saídas. Quem vão ser? Porque nós vamos utilizar no CLP, né? Inclusive, deixa eu abrir aqui. Qual CLP nós vamos utilizar? Vou configurar aqui minha folha que vamos utilizar o cadecimo, né? Para depois fazer a programação. Vou utilizar um formato, né, de folha A3 aqui que é maior. E aí nós vamos utilizar o CLP S7200 da Siemens, né, que é esse CLP aqui. Uma foto real dele, interessante, ó. Então esse é o CLP que nós vamos utilizar, tá? Para fazer. Esse atende a nossa aplicação ali tranquilamente, tem 14 entradas digital, tem 10 saídas relés, tá? Só que depois que nós fizermos a lista de entradas e de saídas, vamos fazer todas as ligações físicas aqui, né? E aí vamos partir para o principal, né? Que é a programação, tá? Então voltando aqui, o que nós temos que analisar aqui? O que será a entrada e o que será a saída? Entrada. Entrada, a gente tem que analisar tudo que vai enviar um sinal para dentro do CLP, aonde vai rodar o programa que a gente vai fazer para executar uma ação na saída. Então, eu tenho que executar uma ação na entrada para analisando o programa que foi feito, né, diante o processamento do programa, e aí vai resultar uma saída. Então, analisando aqui, pegando objeto a objeto, quantas entradas eu tenho e quantas saídas eu tenho aqui para ligar. Um botão, por exemplo, ele vai receber uma ação ou vai enviar uma ação? Para funcionar um botão, vai receber uma ação para funcionar? O agitador, ele vai enviar uma ação ou ele vai receber uma ação para funcionar? Então, gente, a gente tem que analisar isso. Um botão, ele vai enviar um sinal. Um botão desliga, vai enviar um sinal. Essa chave seletora, quando eu ligar ela, ela vai enviar um sinal. Esse botão, quando eu pressionar ele para abrir a válvula, ele vai enviar um sinal. Que daí ele vai enviar um sinal para quê? Para ocorrer uma ação. Que ação que vai ocorrer quando eu acionar ele? Eu quero que ele ligue uma válvula. Então, tudo que enviar uma ação, gente, vai ser uma entrada. Então, se a gente analisar o sensor quando ele acionar ele, eu quero que ele faça o quê? Quero que ele, né, execute uma ação, ele envie um sinal para gerar uma ação, que seria o quê? Parar tudo. Então, diante dessa análise, fica mais fácil, né? Porque não tem como um motor, por exemplo, ele enviar uma ação. Ele vai receber né? Ele vai receber uma ação para ligar ou para desligar. Que aí pode ser um botão, pode ser um sensor. Então, aqui analisando aqui, eu tenho que separar agora. Então, quem serão minhas entradas que vão enviar uma ação para o CLP aqui então? O botão liga, o botão desliga, essa chave seletora, esse outro botão aqui de abertura manual e os dois sensores. E os demais componentes aqui, os motores, o agitador e a válvula, todos eles vão precisar
né, de uma ação para funcionar. Então, eu vou fazer uma listagem separando isso que eu fiz aqui, ó. Aqui está até meu CLP aqui, né, que eu vou utilizar. Um botão desliga, né? Vou terminar. Fazer uma forma aqui de aparecer o circuito junto aqui. Você pode ver junto aqui, ó. Então separei aqui, ó. O botão desliga, quem são minhas entradas, né? Tô relacionando as minhas entradas e minhas saídas. Então, as minhas entradas, meu botão liga, meu botão desliga, minha chave seletora, manual automático, o botão de abertura da válvula manualmente, meu sensor de nível alto e meu sensor de nível baixo. Aí o correto é eu identificar, colocar uma tag, uma etiqueta nela. Então meu botão de desliga eu vou chamar de S0, meu botão liga é S1, minha chave manual vai ser S2 e meu botão de abertura manual de V1 S3 e SNA de sensor de nível alto, SNB sensor de nível baixo. E as minhas saídas relacionadas são motor 1, motor 2, motor 3 e a válvula V1 e meu agitador. Então são 6 entradas e 5 saídas. E também coloquei as tags aqui, né, nas minhas saídas, motor M1, M2, M3, V1 e AGT, que é o agitador. Ok? Aí, gente, a gente vai fazer o endereçamento. Nós vamos endereçamento. Por quê? Porque o CLP, ele não vai entender esses nomes que a gente tem aqui. Ele vai, no programa, ele vai ter que entender, para ele, né, processar, ele vai ter que, você vai ter que digitar esses números aqui lá. Você pode até pôr o comentário, mas você tem que ter esse número aqui. Esse aqui o I, né, como a gente já conversou em algumas outras aulas, o I significa que é input, né, de entrada. O primeiro número aqui, que é o zero, no caso aqui, é o byte. E esse segundo número após o ponto aqui é o bit. Tá? Então nós estamos usando aqui o bit 0, 1, 4, 5, 6, 7. É o que eu relacionei aqui com os componentes. Então, para o programa meu funcionar, que já está pronto lá, eu fiz já com essas entradas aqui, esse endereçamento. E por que é esse endereçamento? Porque é o CLP, né, que é o S7200, ele para funcionar o programa, né, ele é esse endereçamento, tá? Porque se eu fosse usar o logo, já seria um outro endereçamento. Então, gente, tem que analisar o CLP que será utilizado para você colocar o endereçamento correto. Por exemplo, o logo já é I1, I2, I3, I4, I5, entendeu? O, Outros CLPs aí, Mitsubishi, por exemplo, é X, entrada X, saída Y. X0, X1, X2, X3. O Delta também, entrada X, saída Y, entendeu? Aqui está o endereçamento SIMS é 7200, tá? E também aqui está o endereçamento das saídas, né? Que o que é de saída é Q0.0, Q0.1, também é a mesma coisa, byte 0 e aqui são os bits, tá? Então, após conhecer toda a parte, né, de componentes que vão fazer parte da aplicação para funcionar o nosso transportador né, de grãos, nós temos que relacionar os componentes e separar quem são entradas e quem são saídas. E aí, depois que você tem toda a relação, você vai analisar qual CLP. Aí você vai colocar o endereço daquele CLP que você vai usar lá no programa, tá? E nós vamos programar em Ladder, né? A nossa programação vai ser em Ladder.
Inclusive eu coloquei também aqui algumas observações, tá, gente? Que no caso, ó, a minha liberação de grãos lá, eu associei junto com o M3. Então quando ligar M3 já vai ligar aqui a minha liberação de grãos aqui para cair na esteira aqui o produto, tá? Então uma vez agora relacionado tudo, o próximo passo vai ser eu começar é, pensar no programa e nós vamos fazer em Ladder. E, e o que que eu para facilitar para fazer a programação, o ideal é criar um algoritmo. Então eu criei aqui tipo um algoritmo de escrever, né? Escrever o que vai passo a passo, o que vai acontecer no programa para mim fazer a programação. Então eu escrevi esses passos aqui porque é uma forma para você, para facilitar, para você enxergar passo a passo como vai criando o programa, tá? Então esse algoritmo aqui que eu escrevi, no meu caso aqui, o primeiro passo, pressionando o botão S0, o processo para tudo imediatamente. Então eu tenho que pensar nisso, que se eu tenho lá uma aplicação, que é no caso aqui essa aplicação, quando eu pressionar o botão desliga aqui, tem que parar tudo, tá? E ainda, gente, eu não inseri aqui botão de emergência, tá? É que a gente está começando com uma aplicação aí, mas não tem dispositivos de proteção aqui ainda, porque estamos começando com uma automação básica aqui, tá? Depois a gente entra nesses detalhes aí mais para frente. Então, pensando nisso, tanto se fosse um botão de emergência, no caso nosso aqui é só o desliga, ou se tivesse aqui uma chave de segurança, acionou, tem que parar tudo imediatamente. Então você tem que pensar nisso, tá? Agora, o funcionamento, pressionando o botão S1, que é no caso o verde aqui, o liga, entrará em funcionamento o motor M1. Então, esse é o segundo passo. Após M1 ligar, e após um tempo de 3 segundos, ligará o motor M2. Após ligar M2, após um tempo, ligará M3. Então vocês viram que foi feita uma sequência, né? Eu estou usando o temporizador aqui, né? Usei dois temporizadores aqui para ligar. E eu coloquei, né? E neste ponto aqui também iniciará o transporte de grãos. Por quê? Porque M3 vai, como eu deixei associado junto, vai começar, né, a cair o grãos aqui, que vai começar a iniciar o transporte. E aí começa a encher o silo, tá? O silo enchendo, quando atingir o sensor de nível máximo SNA, desligará automaticamente as três esteiras. Então, quando atingir o sensor de nível aqui, a gente vai ter que colocar uma condição lá que pare as três esteiras. E, né, simultaneamente parou aqui, já vai ligar o agitador AGT aqui para a mistura do produto por 5 segundos. Então, independente da condição que tiver aqui, aperte o botão liga. Se tiver manual ou automático, ele vai apertei o botão liga, ligou as esteiras, começa a trazer o produto, encheu, atingiu o sensor de nível alto, desligará as três esteiras e já automaticamente já liga o agitador por 5 segundos. Ok? Nesse caso aqui a gente está considerando que está no manual. Não está automático aqui o sistema. Aí eu tenho que pensar o seguinte, que no sétimo passo, pressionando o botão abertura da válvula manual V1, S3 irá acionar V1, esvaziando o silo manualmente. E se o produto
atingir o sensor SNB, mesmo esvaziando manualmente, se o produto passar desse sensor aqui, vai iniciar o enchimento do silo novamente. Entendeu? Esse enchimento do silo aqui vai ser automático. Mesmo que eu pressione aqui que vai esvaziando, ele vai encher automaticamente de novo, tá? Então por isso que está escrito aqui no passo 7. Então a gente tem que pensar o quê? Saiu da frente do sensor, já volta aqui para o passo 2 aqui, ó. Entra de novo em funcionamento do motor. M1, fazendo a sequência. E se eu alterar a chave seletora de manual para automático, o controle daí passa a ser por sensor de nível alto e sensor de nível baixo. Atingindo o SNA, desliga as esteiras e abre a válvula automaticamente. Já vai começar a esvaziar. E atingindo o SNB, desliga V1 e retorna ao passo 2 novamente. Então quer dizer o quê? Que quando tiver no automático, atingiu o sensor de nível alto, já entra o motor agitador. Após o agitador parar, já abre a válvula. E aí, atingindo o sensor de nível baixo, volta a ligar novamente para o passo 2. Esse seria um algoritmo. Poderíamos até melhorar isso aqui, que dá para colocar mais passos ainda. Então, quanto mais informação você tiver aqui, mais fácil para você fazer o programa, tá? E entre o passo 0, 1 e 2 aqui, eu recomendo a gente fazer um laço, porque como nós vamos fazer automático, a gente quer que ele funcione automático, ligue, desligue automaticamente, então é interessante a gente criar um laço inicial aqui, que nós vamos fazer depois, tá? E quem já tiver já com facilidade, já pode começar a fazer o programa aí, já vai testando, porque aquilo que eu sempre digo, não quer dizer que o meu programa é o programa que tem que ser igual ao programa que eu fizer. A gente, cada um, se eu colocar 10 pessoas, pode ser que são 10 programas diferentes. O importante é funcionar e atender à necessidade com segurança, tá? E muito importante as considerações iniciais aqui. O silo está vazio, chave seletora manual, automático na posição manual, ok? Então, esse é o próximo passo, que é a parte 2, e aí depois vamos partir para as ligações físicas do CLP, que são ligar os fios, né? Deixar toda a parte de fiação pronta aqui, ligado, tá? Passo a passo para vocês entenderem, beleza? Então, até a parte 3 então. Um abraço.